da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, a graça e a paz do Senhor Jesus e a sua misericórdia sobre a minha, sobre as nossas vidas, amados irmãos. Boa noite à irmã Givanete Lins, ao Lula, ao irmão Geraldo. Deus abençoe a irmã Renata, a Roberta e aqueles que forem então, irmã Ingrid, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por nós estarmos aqui, né? Mais uma oportunidade que Deus nos confere, né, de nós estarmos adorando a Ele em espírito e em verdade, conhecendo e cada vez mais buscando conhecê-lo, né, como diz então a palavra em Miqueias, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E eu e você precisamos continuar buscando, né? Osé vai dizer isso. Eu e você precisamos estar buscando conhecer cada vez mais, e Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e que o Senhor nos ajude a conhecer verdadeiramente a sua verdade, né? Que é absoluta, única, e que nós possamos alcançar. Bom, amados irmãos, vamos continuar com a nossa lição, né? A lição da semana que traz para nós aí como nós podemos vencer as oposições à obra de Deus, à obra do Senhor, principalmente na minha e na sua vida, né? Que é o mais importante, alcançarmos e entender que a principal obra do Senhor, ela é realizada em nós, em nossas vidas. Embora estamos aí estudando na lição
como podemos observar, né, o comportamento, as manifestações do povo de Deus, né, como exemplo para nossas vidas. Então, nós vamos orar e agradecer a Deus por essa oportunidade, né, esse privilégio que temos de chegarmos à sua presença, de adentrarmos na sala do trono e assim a contemplarmos, né, que assim seja a beleza da sua formosura, a sua santidade manifestada em nossas vidas. Amém, amados? Então vamos orar, agradecer a Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós somos gratos ao Senhor pelo dia de hoje, pela oportunidade que temos de estarmos aqui nessa noite, Senhor Deus, adorando o Senhor e que estejamos adorando o Senhor, não com palavras, não com língua, mas com os corações quebrantados, contritos, chegando ao Senhor para aprender sim do Senhor, como também para lançar sobre o Senhor os nossos cuidados e assim, meu Pai amado, não sermos tomados pelas inquietações, ansiedades que a vida muitas vezes, meu Pai amado, propõe para nós. Obrigado, Senhor Deus, pela vida dos meus amados irmãos, aqueles que estão presentes, aqueles que vão adentrar nessa live, aqueles que vão poder contemplá-la, que o Senhor fale ao coração, que a Tua palavra seja ministrada e edifique vidas, fortaleça vidas, salve vidas, liberte vidas. Nós pedimos ao Senhor que assim seja, Senhor Deus, que possamos sim conhecer ao Senhor, adorando o Senhor, meu Pai amado, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças. Continua abençoando assim, não somente as nossas vidas, mas o teu povo na face da terra, a igreja que se chama pelo nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nome que nós assim reconhecemos como o único nome dado entre os homens, pelo qual nós venhamos a conhecer o teu grande amor, a tua salvação em nossas vidas. Abençoa assim, meu Pai amado, nós pedimos ao Senhor as nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Amém, amém, amados? Vamos então iniciar a nossa lição, né? Nós vamos contemplar aí, mas antes de iniciar a lição, nós vamos, eu quero compartilhar com os irmãos, para a lição, para basear, ou até então, para nós, vamos ver uma aplicação, né, nas nossas vidas, ou praticamente, objetivamente, aquilo que a Bíblia diz. Lógico, né? Eu vou contemplar aqui com a palavra do Senhor, mas vou colocar, né, para nós aqui, Romanos, né? Carta do apóstolo Paulo à igreja que estava ali se estabelecendo em Roma, no capítulo 8 e o verso 31 em diante, é o cântico, o famoso cântico, né? O cântico que Paulo ele entoa, né, nessa passagem aí, no capítulo 8 de Romanos. Tá? Vamos lá, diz assim, né? O que é que diz a palavra? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Continuando, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à destra de Deus e que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, somos entregues por amor, né? Por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Vamos continuando aí. O que é que diz? 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade. Agora observe, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí, amado, nós, com esse texto, eu quero compartilhar com os amados irmãos justamente aquilo que
vamos dizer assim, o que poderíamos dizer da aplicação daquilo que estamos estudando? Eu creio que esse texto ele resume bastante, tá? Ele resume não, ele nos preenche, né, completamente. Porque se Neemias estava ali recebendo uma missão, como eu e você temos uma missão, quando diz que o Senhor até então ele vai agir, né, pelo povo, para que o povo possa alcançar o propósito de Deus na vida do povo. Então, como é que Deus ele vai alcançar o propósito dele nas nossas vidas hoje? Tem uma coisa sublime nisso. É o seu amor sendo manifestado. E essa expressão, né, que tem aqui no verso 31, o que diz? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Neemias estava convicto que Deus iria pelejar pelo povo. E eu tenho uma certeza, amado, que Deus ele peleja por nós quando nós estamos dentro do seu propósito. É isso que ele quer dizer se nós contemplarmos os versos anteriores. Né? No versículo 26 ele diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos como havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. É ele, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, como Neemias e o povo, seu povo, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí vem o verso 31, que diz, né? Que diremos, pois? Se estamos dentro do propósito de Deus, se você tem certeza que o propósito de Deus na sua vida é o que você está fazendo, é o que você vem fazendo para o louvor da sua glória, pode estar certo, como vai dizer aquele que nem a mesmo o seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, como não nos dará também com ele o quê? Todas as coisas. Deus, ele vai conceder todas as coisas, como Neemias tinha essa convicção. E eu quero que você entenda isso através desse início, dessa introdução, né, para essa lição, né, nossa, né, para que nós possamos entender o que você está estudando. Porque eu creio que o contexto daquilo que nós estamos contemplando na história do povo de Israel, a volta, né, do cativeiro, agora Neemias sendo utilizado, e como o autor, o comentarista, né, Eurico Bergsten, quer trazer para nós, através dessa lição, como vencer, especificamente nós, como vencer as oposições à obra de Deus, né, ou pegarmos a lição toda como si, já que nós estamos estudando aí os fatos, né, que levaram o povo a retornar do cativeiro, desde Daniel, na sua oração, na sua intercessão, na busca pelo cumprimento da palavra de Deus. Nós estamos entendendo aí que quando nós estamos dentro do propósito, e esse propósito é estabelecido primeiramente por Deus, não temos o que temer, como diz o apóstolo Paulo. Quem vai intentar acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica, significa é Deus quem apresenta a justificação própria. Por quê? Porque Deus agora estabeleceu algo sublime, o amor através de Cristo Jesus. E aí Paulo vai dizer, quem nos separará do amor de Cristo? O que pode separar? E nós vamos ver na lição, tá, amado? Aí eu vou entrar propriamente na lição, para nós não ficarmos aqui, mesmo porque a lição, né, nesses tópicos, o tópico 2 principalmente, né, são 5 subtópicos, embora tem, né, muitos, são 3 deles bem objetivos. Então nós vamos contemplar, tá certo? Nós vamos ver aqui. Novamente nós temos aí, tá, amado, os slides, né, foi baixado e graças a Deus podemos utilizá-lo. Aí diz, né, como vencer as oposições à obra de Deus, a lição 9. Nós temos aí o tema do trimestre, né, os princípios divinos em tempo de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias, né? Exemplo lá, embora você precisa compreender, né, todo o contexto, a ação, o que seria, né, o comportamento, saber como a cultura e outras coisas mais, geograficamente e tal, toda uma história ali que é relativo, né, ao que nós estamos estudando, né,
ao livro, né, que é de Neemias, né, Neemias. Nós estamos aí estudando ele, né, estamos o estudando, nós estamos buscando nele conhecer, né, certos princípios que permanecem hoje pela palavra que vem aos nossos corações, como essa do apóstolo Paulo à igreja de Roma, a igreja que estava em Roma, né, para estabelecer ali, prevalecer, né, sobre aqueles que realmente são um povo de Israel, aquilo que Deus tinha como plano, porque através da sua misericórdia, Deus chama agora aqueles que não eram chamados povo seu, tá? Mas nós vamos entrar nesse direcionamento, né, que Deus nos dá para poder entender o que nós estamos estudando hoje nessa revista, nessa lição, tá? Na lição do trimestre. Então vamos lá, continuando. Aí nós temos aí a leitura diária. Eu vou passar direto, tá, mas eu não vou me deter nessas explicações do texto. Eu vou diretamente para o tópico, tá? A síntese do tópico 1, o qual nós estudamos, tá? Eu não vou me deter nessa condição, tá? Porque nós precisamos, pronto, na síntese do tópico 1, o que nós estudamos? Sintetizando, a nossa luta é ante de todo espiritual, de tudo, né? Espiritual. Os inimigos visíveis são meramente instrumentos dos demônios. Nós já falamos, né, e detalhamos isso para tomar um cuidado aí quanto a essa afirmativa, vamos assim dizer, os quais nos atacam. No entanto, as nossas armas também são espirituais, pois não lutamos contra carne e sangue. Então, nós já fizemos aí um estudo desse tópico. Então, o tópico que nós vamos iniciar hoje, né, para nós concluirmos hoje esse tópico, eu creio que vai nos conceder, embora ele tenha 5 subtópicos, diz: o inimigo procura atingir a nossa fé. Lógico, como nós entendemos, a fé é algo principal, porém, amado, essa fé, ela é fundamentada naquilo que o apóstolo Paulo está dizendo, o amor de Deus em nossos corações. Ao reconhecer o quanto Deus nos ama, nós podemos entender que a fé que nós temos em Deus é proposta pelo amor que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Nós não podemos amar o Senhor, ou nós não podemos, melhor, ter fé, uma fé genuína, verdadeira em Deus, se nós não reconhecermos o quanto Deus nos ama. E aí nós vamos para João 3,16, que de Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o inimigo procura atingir a nossa fé nesse sentido, de você, primeiramente, né, não reconhecer o amor, mas ter uma fé simplesmente no que Deus ele pode realizar ou não. Né? E aí, se você tiver apenas a fé funcional, que é justamente aquela que Deus ele pode operar todas as coisas, né? Essa é a fé chamada uma fé funcional, uma fé de realizações de coisas. Né? Eu preciso entender que a fé que eu tenho, primeiramente, ela vem ministrada ao meu coração como uma fé até então, amado, que é derramada em meu coração pelo amor de Deus. Então, ela passa nesse tom de ser completamente aplicável no sentido de me fortalecer no maior sentimento que possa ter em relação a Deus, que é o amor, tá? A fé ela é fundamental, mas sem o amor, você não pode até então demonstrar essa fé. O Tiago ele vai trazer isso nas ações que ele pede para você ter, né? Quem tem realmente uma fé, ela é uma fé que age, né? E ela age até então por amor, tá? E aí eu e você precisamos entender. O primeiro subtópico diz: o inimigo ataca com a arma do desprezo, né? Diziam, lá em Neemias 4:2, que fazem estes fracos judeus, de fato em nós mesmos somos fracos. Quer dizer, de fato, em nós mesmos somos fracos. Aí ele faz uma afirmativa. Com certeza, o povo estava, né? Se você pegar e aí tiver a sua Bíblia, Neemias 4, né? Lá em Neemias 4 e abrir, nós vamos usar bastante esse capítulo de Neemias, usar no sentido de nós vermos o que realmente está. Diz aqui: disse na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, que fazem estes fracos judeus? Quem foi que disse isso? Foi Sambalate,
Sambalate era até então aquele que era proeminente entre os samaritanos, né? Diz que ele era de Bet-Horon, ou um horonita. Sambalate, o horonita, ele era irmão, né? Ele era um daqueles que estavam ali. Se nós pararmos para entender bem, o que pode nos separar do amor de Deus? Né? Vai dizer aí que nenhuma outra, eu fiz questão de enfatizar, quando diz nenhuma outra criatura, seja ela quem for. E olhe que ele era, né, no sentido, né, do povo de Israel, ele era irmão daqueles que estavam ali necessitando até então de ajuda e não de uma condição de alguém afrontando, ou como vai dizer aí, desprezando a sua força. E aí ele vai dizer, será que vão reedificar o muro? Irão eles sacrificar? Acabarão a obra num só dia? Conseguirão vivificar as pedras que foram queimadas? Quer dizer, será que eles podem fazer aquilo que é impossível, né, para o Estado, para a condição dele? Então, a primeira coisa que vai dizer aí que o inimigo, nesse contexto, tá? Eu quero que os irmãos entendam. Nesse contexto, o autor ele vai tirar aí essa primeira visão, que o inimigo aqui ele atacou com desprezo. Nós sabemos que, como nós falamos na aula passada, para você entender bem quais são os ataques de Satanás, quais são os ataques do inimigo da sua alma hoje, porque aí é necessário entender, né, que o inimigo ele investe contra a sua vida buscando brecha, buscando como ele possa te tragar. Como já nós lemos em Tiago 4,7, ele vai ali andar em derredor buscando a quem possa tragar. Então, a brecha quem vai dar somos nós. Então, ele investe aonde você possa demonstrar a sua fraqueza. Aqui, né, Sambalate, ele vê o povo numa condição que era real, né? O povo estava fragilizado, né, porque tinha vindo do cativeiro, porque a questão da reconstrução do templo, toda aquela situação, os muros estavam lá, né, com as suas aberturas, as suas brechas, a sua humilhação, o seu opróbrio, e ele não via força no povo para isso. Não via como o povo refazer aquilo, mesmo porque aí vem uma condição humana de Sambalate de estar invejando, de estar querendo algo ou buscando algo, porque nós precisamos entender que eles estavam numa mesma região, só que todos eles eram cativos da Babilônia, né? Até então agora, dos assírios. Eles eram cativos dos assírios, melhor dizendo. Eles eram aqueles que estavam servindo ao rei da Síria. Eles voltaram, mas voltaram com a incumbência de continuar prestando, tá, amado, os seus esclarecimentos, né, ainda está sendo um povo que vivia subjugado a um outro povo. Ainda não era um povo dono de si mesmo, embora tivesse retornado e estavam reconstruindo. O medo de Samaria era justamente esse, era que o povo de Israel, Jerusalém especificamente, viesse a ser oponente e voltasse a dominar todas as nações, inclusive Samaria, né? Embora eles fossem irmãos, né? E às vezes a gente não entende algumas coisas, embora a gente entenda o comportamento humano. Embora muitas vezes nós temos irmãos que parece invejar ou não torcer para a vitória do outro, ou simplesmente dar aquele sorrisinho, né? Valeu! E muitas vezes você não se alegra, aquilo que nós já falamos aqui várias vezes. Então, às vezes, não é muito compreensível isso. E nós temos visto aqui que ele, olha o que ele vai dizer, disse na presença de seus irmãos e do exército de Samaria. Quer dizer, além de estar na presença das pessoas que estavam ao seu redor, eles vão dizer diretamente para o povo que vai receber isso e de alguma maneira eles, né? Olha aí vai dizer assim aqui na lição, quando o crente é tentado a se comparar com o inimigo, está em perigo, tá? E aí é necessário entender o que ele coloca aqui, né? O que significa, qual era essa comparação? Talvez eles estivessem nessa fragilidade e queria colocar na cabeça do povo de Judá, que também eram. Foi esta a tentação que derrubou Israel, né? Aí fala numa questão de comparação com outros povos. O povo era diferente. O segundo subtópico, né? O inimigo ataca com a arma do escárnio. Aqui em Neemias 4, 3 e 4 diz assim,
Primeiro nós vimos aí a arma, né, do desprezo, agora do escárnio. Tobias, o amonita, eu quero que os irmãos tenham Bíblia, eu não estou voltando, tá, mas para a gente ganhar tempo. Então diz assim, Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, disse, ainda que reedifique vindo uma raposa, derrubará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus. Aí vem agora uma oração do povo. Ouve, ó nosso Deus, pois somos desprezados. Faze cair a vergonha dele sobre a sua cabeça e fazer com que seja um despojo numa terra de cativeiro. Olha a expressão. Era uma terra de cativeiro e agora pedia para que aquela manifestação de Tobias, agora, né, o egípcio, né, o amonita, melhor dizendo, né, Gessem era o egípcio, Tobias, o amonita, ele, embora tivesse colocando aquela condição do povo de Israel, né, que eles, ao levantarem o muro, né, uma raposa vinha e simplesmente derrubava por fragilizado, alguma coisa, que ele pudesse até então não entender que também ele estava na mesma condição de pessoas fragilizadas. E a oração do povo de Israel é que eles ficassem até então da mesma forma, que eles pudessem até então, ou até pior, né? Que eles fossem despojo. O despojo significa que eles pudessem ser o resto do que sobra, né, no cativeiro, né? Para você ver aí a maneira como eles estavam sendo enfrentados. Aí vai dizer, quando o servo de Deus sofre escárnio, são tentados a ficarem desanimados. E aí vem uma palavra lá em Salmos, né, primeiro, né, quando diz que você não deve sentar na roda dos escarnecedores. Bom, amados, vamos, para nós podermos entender, vamos lá então para o Salmos, né, o capítulo 1. O Salmos 1, o verso 1 diz o seguinte, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas qual é a bem-aventurança dele? É aquele que a bem-aventurança de cada um é aqueles que têm o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Então significa que não dá lugar a conversas paralelas, a conversas que venham estabelecer o desânimo ou, quem sabe, fazer com que haja aí uma maneira de escarnecimento, tá? Então, a gente, quando se afasta, talvez você não ouça, e aquilo que não entra no seu ouvido, que não chega ao seu conhecimento, não lhe atinge, pelo menos não deve lhe atingir. E aí nós vemos, os fiéis sempre tiveram que suportar os escárnios. Aí nós temos aí esses textos, tá, amado, que é para nós entendermos aqueles que passaram por escárnio. Aí, Salmos 35 e 44 vai falar a respeito de Israel, né? Um povo que recebeu zombaria. Embora o contexto dessa zombaria, o escárnio dessa zombaria lá de Salmos, era devido ao comportamento do povo. Tá? Então tem que tomar cuidado para que você não seja escárnio, ou você não receba escárnio, dando lugar para o escárnio. Ou por que não dizer, você se coloca no local de receber escárnio. Então, cuidado, porque aqui nós estamos vendo que Tobias vai escarnecer, né, do comportamento do povo de Israel, mas era completamente diferente. O que ele queria era atingir, né? E aí nós devemos entender que o Salmo primeiro fala sobre isso, para que nós não venhamos a ser atingido pelos escarnecedores, nós devemos simplesmente não estar, se possível, no meio deles, não dando lugar a eles. Tá bom? Vamos lá, o terceiro subtópico. O inimigo chama a nossa atenção para a imensidade da tarefa. E aí é necessário, eu volto a falar, tá? Nós estamos aqui, tanto o subtópico 1, 2 e agora o terceiro, é com relação, tá, amado, àquilo que nós estamos vendo nessa passagem. Então, o autor, o comentarista, ele está aí fazendo aí a sua, né, trouxe a sua maneira de ver nessa passagem, nesse contexto, como é que o inimigo, ou o inimigo do povo, ou aqueles que se levantavam como inimigo, estavam querendo atingir. Tá? Isso não é especificamente, se nós olharmos a maneira como Satanás ele foi tentar Jesus, né? Como ele tentou Jesus, a forma como ele se levantou
para fazer com que o Senhor não realizasse a obra de Deus, nós vamos ver que existem situações diferentes. Enquanto aqui nós tivemos escárnio e tal, nós não vemos isso na atitude de Satanás quando chega até Jesus. Pelo contrário, ele enaltece, ou até então, ele coloca em dúvida certas condições, tal, né? Se tu és o Filho de Deus, né? Tu pode transformar as pedras em pães, né? Você pode subir ali no pináculo e pular, porque, né, ele foi trazendo aí uma maneira diferente. Porque é mais fácil você ser tentado, né, ou levado a uma condição quando você é levado a um ensoberbecimento, que foi, né, uma das coisas que penetrou no coração de Lúcifer. Ele se ensoberbeceu, né? Ele quis até então uma exaltação. E nós estamos vendo aqui uma coisa contrária. Nós podemos dizer que essa ação, ela age mais com o sentimento humano que quer fazer com que os outros se diminua, ou seja até então, vamos dizer, diminuído diante das situações que muitas vezes não são essas, né? Faz com que as pessoas, ela, mesmo na sua pobreza, limitação, como era a tribo de Judá em Jerusalém, ou como estava ali a tribo de Judá, né, na sua necessidade, eles estavam sendo até então colocados numa posição que, se eles olhassem para a realidade à sua volta, dizia realmente, nós somos fracos, né? Nós não temos forças, as pedras estão queimadas, não tem como nós erguermos, como é que vamos fazer, né? Tudo isso. Aí o Senhor levanta sempre, né? Vai ter levantar sempre alguém que possa, de uma maneira diferente de olhar, não, mas o nosso Deus, ele está conosco. Ou, como diz o apóstolo Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você, amado, mesmo numa condição que possa ser de humilhação aos olhos das pessoas, atentar para o Deus que você serve, o Deus que você deve servir, o Deus que você está servindo, você vai contemplar, né? Eu tenho certeza que vai contemplar o poder de Deus sobre a sua vida, e você vai poder crer que Ele pode moldar a sua situação, a sua condição. O que você deve fazer? Aí onde é que está o mistério de Neemias. Ele não simplesmente cria, ele começa agora a fazer, ele começa a tomar posição em favor daquilo que seja a vontade de Deus na sua vida. E é isso que nós vamos entender melhor nesse contexto, tá? Então, o autor ele diz, o inimigo chama a nossa atenção para a imensidade da tarefa. E aí nós vamos ver, o versículo 2 vai dizer, né? Vivificarão os montões de pó, as pedras que foram queimadas dos montões de pó, quer dizer, isso é um desafio, né? Rapaz, a obra é grande, é como nós temos aqui, é um desafio, são telhas que custam 27 mil reais, né? Como é que vamos alcançar, pastor? Nós não vamos alcançar, nós já alcançamos, em nome de Jesus. Por quê? Porque se eu creio que estou dentro do propósito de Deus, Ele já nos concedeu. Ah, se Ele já nos concedeu, vamos esperar de braço cruzado? Não, vamos fazer por onde? Nós estamos aí, né, oferecendo aquilo que nós alcançamos de doação, as madeiras. Nós estamos tentando ver com pessoas a possibilidade dela ajudar, dela ser sensibilizada. Esses dias aí eu vi uma postagem, né, do pastor Glauco, que também está construindo uma igreja, uma mega igreja. Estão construindo o templo lá, né, da família Zoe, da igreja Zoe, e está lá convocando as pessoas. Nós sabemos, mas pastor, eles têm mais pessoas que nós, talvez sejam maiores, tenham mais condições e possa fazer isso. Não, querido, é o povo de Deus, seja ele quem for. Onde estiver o nome do Senhor sendo glorificado, Ele assume essa glorificação. Se é que nós cremos que o Senhor ele tem um propósito conosco nesse lugar. Se é que você crê que Deus tem um propósito com você, nessa casa, nesse lugar, você se envolve. Você, amado, começa a lutar por ela. E às vezes nós precisamos entender, e a pergunta é, o que eu estou fazendo? Não é? O que eu estou fazendo para que realmente aconteça? Eu estou orando, eu estou... né? Amém? Não somente pela sua oração, mas o quanto você está fazendo o que Deus quer que você faça.
E eu quero, de uma certa forma, dizer para você, como Neemias, a mão de Deus está sobre nós e Ele vai nos ajudar. E Ele vai nos conceder a capacidade, se você crer. E aí André aqui precisa entender. As pessoas passaram a crer nas palavras de Neemias. As pessoas começaram então, amados, a serem fortalecidas pelas palavras até então que eram manifestadas por Neemias. Mesmo porque o próprio Neemias mostrava-se, né? Dava o exemplo, como nós vimos, tá? Em tudo ele queria ser o exemplo para que pudessem até então. E nós temos tentado até então buscarmos sermos esse exemplo. Lutarmos, estarmos aqui, né, diariamente, buscando as condições, né, onde passamos aqui o dia, né, com Neemias ajeitando ali, arrumando as madeiras para que as pessoas que venham possam não ver elas, né, desarrumadas. E aí o que eu puder fazer, hoje teve aqui o nosso irmão Willen, veio olhar a questão já da parte elétrica para nos conduzir, como devemos então nos preparar para o momento da hora de nós mexermos com a instalação elétrica. E aí vai, querido. Aí você fala, pastor, o que eu posso fazer? Bom, amado, você pode fazer muita coisa, desde que você se coloque como Isaías e muitos outros, como o próprio Neemias, que ao saber que o muro estava, que o povo estava em opróbrio, em vergonha, pelos muros estarem rotos, né, com as suas brechas, ele chorou, ele orou, buscou o Senhor e pediu capacidade ao Senhor para que Deus usasse as pessoas necessárias. E é isso que você pode fazer. Então, amado, quando nós somos desafiados a dizer, poxa, e agora? Como é que a gente vai fazer? Pastor, olha aí, como é que... Não, os cultos, né? Como é que a gente faz? Os irmãos possam ser... Meu querido, em nome de Jesus, nós estamos nós estamos buscando, na verdade, buscando fazer a vontade do Senhor na sua situação mais eficaz para a própria igreja. Então, eu e você que estamos aqui e perseveramos nisso, precisamos continuar até então fazendo o que Deus quer que a gente faça. E aí nós precisamos entender o que podemos fazer paralelamente para que os cultos, as pessoas possam entender o quanto elas são amadas e possam verdadeiramente estarem conosco, aguardando esse maravilhoso dia de nós voltarmos nos encontrar presencialmente em um culto, tá? Então é necessário que eu e você busquemos isso. Não sejamos então levados, mas é grande demais, né? É um gigante, né? É o olhar para a terra, né, deleitável e dizer, poxa, ela é deleitável, mas, né, precisa de muita coisa. Não, nós precisamos apenas obedecer. E aí ele vai dizer, quem faz a obra é Deus. Isaías 26, 12, né? Deixa eu colocar esse texto aqui, de Isaías 26, 12, ele traz aqui essa expressão que diz, Senhor, Tu nos dará paz, porque Tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Ou, em outra palavra, através de nós. Foi o Senhor quem fez todas as obras, tá? Então, em nome de Jesus, precisamos entender. Aí diz, mas Ele usa instrumentos ainda que estes sejam pequenos e a tarefa seja grande. Então é Deus quem capacita, né? O apóstolo Paulo ele vai dizer, quando somos fracos, aí é que somos fortes. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que quando nós dependemos de Deus, é que nós ficamos fortalecidos, porque nós não fomos ser reconhecidos não como sendo, né, a força humana, o braço da carne. Gideão, quando ele recebeu a missão e tinha consigo lá, né, os 32 mil, né, no exército lá, e ele diz, olha, eu vou, o Senhor disse, tem muita gente aí, Benjamim, tem muito, ou melhor, os benjamitas são muitos, vamos ver aí qual é a condição para a gente diminuir aí esse número, porque se o povo for na quantidade que se encontra, vai dizer, olha, não foi Deus que concedeu, foi o braço da nossa carne. E aí é necessário entender que o Senhor ele faz aquilo que o apóstolo Paulo diz, né? Chama as coisas vis, fracas desse mundo para confundir as sábias e inteligentes, tá?
Então, amado, o quarto subtópico diz o que do segundo tópico? O inimigo usa contra nós os boatos e as mentiras. Aí é fato, né? Os samaritanos espalhavam calúnias contra Neemias, dizendo que ele planejava constituir-se rei. Em Neemias 2:19, nós vamos ler esses textos, porque ele é interessante, principalmente o capítulo 6 e o versículo 19 e 20, que são bem contundentes quanto a isso, tá? O capítulo 2, né? O capítulo 2, versículo 19, 2:19, Neemias 2:19, vai dizer: o que ouvindo Sambalate, o Horonita, né, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Tá? Essa expressão de querer rebelar-se contra o rei significa: você quer se fazer rei de judeus para se rebelar contra o rei da Síria? Tá? No capítulo 6 nós vamos ver mais especificamente o que é que realmente os inimigos, né, o que queriam até então insinuar acerca de Neemias. No capítulo 6, versículo 5, diz o seguinte: então Sambalate, ainda pela quinta vez, me enviou seu servo com uma carta aberta na sua mão, e disse, e na qual estava escrito: entre os gentios se ouviu, e Gasmu diz: tu e os judeus intentas rebelar-vos, então edificas o muro, e tu te farás rei deles, segundo estas palavras. E aí Neemias ele vai desmascarar, dizendo: essas não são palavras verdadeiras, você as inventa, né? E ele não se detém, porque ele vai dizer aqui, quando chama ele para conversar, ele diz: não, eu estou fazendo uma excelente obra, não posso descer, eu não posso parar de fazer a obra. E isso é realidade. Quando começar a levantar calúnias, alguma conversa, isso, olha, não tenho tempo para conversa, eu tenho tempo para a obra, eu tenho tempo para fazer o que Deus quer que eu faça. E aí ele diz: Jesus aconselhou aqueles que sofrem acusações mentirosas a alegrarem-se, exultarem e não atentarem para o que se fala deles, né? Nós temos esse texto célebre, né, do sermão, onde o Senhor ele vai trazer aí o capítulo 5, né, e o versículo 11: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão, é grande a vossa recompensa nos céus. E aí onde é que está o mistério hoje? Se lá, amado, eles tinham uma recompensa clara de serem restabelecidos como povo na terra lá, né, que ainda era de terra de cativeiro, nós temos aqui uma recompensa guardada, né, num local que nós muitas vezes não contemplamos como sendo recompensa, que é nos céus. Embora eu creia, como disse Davi, que nós veremos as bênçãos do Senhor na terra dos viventes. Creia no galardão do Senhor ainda na sua vida, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Tá? E aí ele faz menção para que pudesse se olhar e ter exemplo os homens que se entregaram quanto a isso. Tá? Então vamos lá, continuando aí a nossa lição, no quinto subtópico, vai dizer: o inimigo usa como arma a astúcia. Nós já vimos, né, o desprezo, o escárnio, nós vimos aí as mentiras, né, a maneira de chamar a nossa atenção, né, ou até então de fazer com que nós sejamos diminuídos diante dos problemas. O inimigo, né, boatos e mentiras, e agora ele usa de astúcia, né? Qual era a astúcia, né, de Sambalate, os inimigos de Israel, ou propriamente dito de Neemias e o povo? Os samaritanos convidaram os judeus para juntos se congregarem nas aldeias, porém tentavam fazer mal a Neemias. Este convite foi repetidamente recusado por Neemias. Olha o que ele diz: estou fazendo uma grande obra, não poderei descer. Tá? Neemias ele vai realmente colocar aí, né, não ser tomado as propostas que vêm sobre nossas vidas, né? Conversava com
o Francisco sobre isso, né? E dizia, e nós conversávamos porque lembrávamos aí dos momentos que nós tínhamos algumas conversas e dizia, olha, não é bom, né, você talvez fazer tais coisas onde você poderia estar fazendo outra, mas é porque fulano, né, cicrano, a gente quer agradar as pessoas. E por agradar as pessoas a gente desagrada a Deus. Paulo ele vai dizer isso, né? Quem agrada aos homens desagrada a Deus. E quando ele fala isso, amado, é no sentido de você deixar de fazer o que Deus quer que você faça. Ele não está falando no sentido de você ser impróprio, né? Você ser azedo com as pessoas, você ser amargo com elas ou ingrato, seja lá o que for. Mas você precisa entender a quem você deve agradar e por que você deve agradar. Por que você está deixando de fazer tais coisas que talvez seja do agrado das pessoas para poder então realizar a obra de Deus? É necessário que você tenha convicção disso. E Neemias tinha convicção. O convite que fizeram a Neemias era astucioso, convidando ele até então para entrar no templo, inclusive até levantando, né, algumas pessoas, né, sendo corrompidas, para dizer, olha, vamos lá, Neemias, né, ou vamos lá entrar no templo, eles vão querer te matar aí e tal, olha, vamos conversar, nós precisamos ter nesse caso aqui, né, vamos ter uma conversa, nós também queremos participar, vamos lá ter uma conversa. Ele disse, não, eu não posso descer daqui não, eu estou fazendo obra excelente. E olha que o intento era fazer mal a Neemias. Era realmente fazer-lhe mal, era ser objetivo nessa ação, né? Eles queriam, atingindo Neemias, com certeza atingiria o povo. E às vezes é preciso entender isso, tá? Você que é pai, você que é mãe, você que é responsável, né, por algo, você que tem essa preeminência, cuidado para que você, ao ser levado, muitas vezes você está pronto a fazer o que Deus quer que você faça e alguém simplesmente te chama, né? É um amigo, é uma amiga, é um irmão, é um parente, seja quem for. Porque se você sai, você tem que lembrar que talvez algumas pessoas estão olhando e esperando que você tenha uma atitude que ela possa segui-la, que ela possa até então, amado, contemplar e realmente chegar a condição de uma pessoa sendo fortalecida pelas suas ações, suas atitudes. E Neemias tinha uma responsabilidade muito grande quanto a isso. Se ele deixa ali a obra e vai ter, e alguma coisa acontece com ele, com certeza, como disse Jesus, né, para os discípulos, como foi profetizado, ferindo o pastor, dispersar-se-ão as ovelhas. Né? Isso era fato, nós vamos ver isso, que havia isso muito nas guerras antigas, né? Quando um povo, uma tribo se deparava com a outra, né, chamava primeiro o campeão de cada uma delas. Né? Foi o caso de Golias e Davi, e assim era. Nós temos aí, quem gosta das histórias, né, quem assiste, eu gosto desses filmes chamados de épicos, né, esses filmes que têm esse fundo muitas vezes mitológico e outros, né, como Aquiles e outros. Você vê que ele vai ali ser chamado e se ele vence o guerreiro, o outro povo se sujeita completamente porque ele se tem agora como aquela pessoa sendo o campeão. Se o campeão deles vencer o campeão nosso, significa que nós não podemos enfrentá-los, eles são maiores do que nós. E muitas vezes é necessário entender isso. Se você como um responsável é aquele que vai precisa sacrificar, precisa fazer renúncia, precisa então estar disposto a ser esse representante, né, do Senhor para a vida de pessoas, né, o que o Senhor quer fazer através de você, e assim foi Jesus, e assim será sempre, assim foi Paulo, e essas pessoas que nós temos como pessoas que nos dão o exemplo para poder fazer aquilo que seja agradável aos olhos de Deus, tá certo? E isso é importante demais para mim e para a sua vida. Então, no sexto subtópico e último, diz, o inimigo usa como arma as ameaças. Os inimigos dos judeus ameaçaram guerrear contra eles a fim de espalharem medo, pânico entre o povo de Deus. Olhe bem o que diz Neemias 4, 9. Olhe bem o que diz Neemias 4 e o verso 9. 4, 9. Porém, nós oramos a nosso Deus e pusemos uma guarda. Deixa eu olhar aqui, ele vai já aqui terminar. Versículo 8. E ligaram-se entre si
todos para virem guerrear contra Jerusalém, e para o desviarem do seu o quê? Olhe bem, e ligaram-se entre todos. Deixa eu contemplar aqui, tá, amado? A partir do verso 1, para os irmãos entenderem e talvez tiverem um contexto. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificaram o muro, ardeu em ira, se indignou muito e escarneceu dos judeus. O versículo 2, e falou na presença de seus irmãos do exército de Samaria e disse, que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhes isto? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? O verso 3, e estava com ele Tobias o Amonita e disse, ainda que os edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, aí vem a oração, ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e dá-os por presa na terra do cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram na presença dos edificadores. Olhe bem, eles vão orar ao Senhor. O sentimento é colocado para fora do povo. Olha, Senhor, não permite que esse povo triunfe, que eles possam ser realmente um despojo, eles possam ser cativos na terra do cativeiro, né? Possam ser envergonhados aqui. E aqui eles colocam, né, que, olha, Senhor, não esqueça da iniquidade, não perdoe a iniquidade dele de jeito nenhum. Olha o que estão fazendo, porque eles já estão desanimando, né, os edificadores. Aí o versículo 6 diz, porém edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Versículo 7, e sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas começavam a tapar, e iraram-se sobremodo. Aí vem o versículo 8, e ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém, e para os desviarem do seu intento. A obra estava já no seu fim, a obra estava sendo ali concluída, mas eles não desistiam, querendo desviar o intento. E o versículo 9 vem a oração. Porém, nós oramos ao nosso Deus, pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Oramos e agimos. Oramos e agimos. Tá, amado? Nós já falamos isso na semana passada. Oração e ação. Oração. Eu oro, mas eu vou agir, tá? É preciso que haja essa união de propósito. Eu vou orar e eu vou agir. Eu vou orar pedindo direção e o Senhor, Ele vai dar sabedoria, o Senhor vai dar entendimento, discernimento, o Senhor vai operar na minha vida. O problema é que nós cremos que assim, a gente vai orar, o Senhor vai operar, Ele vai fazer um milagre que as coisas vão acontecer da noite para o dia. Eu oro, eu peço a direção, eu coloco diante do Senhor as minhas condições, eu coloco diante de Deus a minha necessidade e agora busco no Senhor, né, as condições que são dele e busco o Senhor o suprimento da minha necessidade. É preciso que a gente entenda isso. E o povo precisava até então reconhecer isso, tá? Então nós vamos aí para a síntese do tópico 2, que é a seguinte: o inimigo utiliza as ferramentas do desprezo, da mentira, do escárnio, mas é importante entender que isso faz parte da cruz, que devemos aceitar quando seguimos a Jesus. E aí nós vamos entender quando ele diz que faz parte da cruz que devemos aceitar, né? É a cruz que eu e você temos que carregar no intento de fazer a obra de Deus, tá? Volta a falar, cuidado para mais uma vez. Você não dá lugar ao escárnio, você não dá lugar às pessoas que se levantam com as suas mentiras ou desprezo, ou seja lá com o que for, tá? Nós vamos entender que o povo tinha brechas no muro. E essas brechas, elas foram manifestadas, foram criadas pelo comportamento do próprio povo outrora. Nós vamos entender que o povo foi levado para o cativeiro e Jerusalém tinha sido destruída, o templo e o muro, a cidade em si. E aqueles que ficaram na cidade, que não foram levados para o cativeiro, viveram constante opróbrio, constante vergonha, mesmo porque eram atacados direto, eram tomados direto.
E é necessário entender isso. Eu não posso dar lugar para que o diabo venha escarnecer, para que o diabo não venha trazer sobre a minha vida algumas das suas astúcias, tá? Eu preciso estar preparado porque elas vão vir de qualquer jeito. Eu preciso estar preparado porque elas vão vir. O povo estava reconstruindo e não se parava de ter, então, aquilo que sempre tiveram, ou até então estavam tendo por causa daquela situação. Então lembre disso, tá, querido? Por mais que hoje eu e você já tenhamos vencido algumas situações, não quer dizer que eu não venha enfrentá-las de novo. Não quer dizer que eu não venha me deparar com elas de novo. Eu preciso estar preparado para que eu não dê lugar a elas, mas eu possa enfrentá-las quando elas chegarem ou quando elas vierem, se é que elas vão vir. Os irmãos estão entendendo? Eu preciso me preparar para aquilo que eu sei que vem. As coisas vão vir, tá certo, amados? E aí nós vamos entender, tá? Através do tópico 3. Qual o segredo da vitória de Neemias na vontade de Deus? Primeiro, os judeus venceram porque tinham certeza que estavam fazendo a vontade ou que estavam na vontade, no centro. A gente entende que a vontade de Deus ela se estabelece de duas formas. A vontade soberana e a permissiva. A permissiva é aquela que não está na vontade soberana de Deus, porém ele permite que você age, porque Deus, por exemplo, se ele deu o livre-arbítrio a você, ele não vai tomar o livre-arbítrio. Se ele pede para você escolher, como disse para Israel, né? Lá em Deuteronômio, no capítulo 30, ele vai dizer, olha Israel, aí está a bênção e a maldição, a vida e a morte, escolhe, pois, a vida para que vivas. Mas ele propõe para você uma vontade, né, que possa ser permissiva quando você tem a capacidade até então, ou ele lhe dá essa capacidade, a oportunidade para escolher, né? Alguns vão dizer talvez que você e eu não tenhamos mais escolha, porque eu escolhi até então servir. Então eu não tenho mais escolha, porque eu sirvo. Mas eu não escolhi servir, não. Você foi obrigado a servir? Eu não sou. Nem eu, nem você somos obrigados a servir. O apóstolo Paulo acabou de falar. Quem me separará do amor de Deus? A tribulação, a angústia, a nudez, a espada. O que pode separar? Né? Nem os anjos, nem os principados, nem as potestades. Né? O que é a profundidade, a altura? Nem alguma outra criatura, seja ela quem for. Com todo respeito, nem mamãe, nem papai, nem esposa, nem marido, nem filhos, eles não podem, eles não devem até então ser colocados como capazes de separar de você do amor de Deus. E às vezes isso acontece. Se você for olhar, Jesus ele vai trazer para nós, e às vezes a gente para analisar como é que Jesus ele vai agora colocar diante do discípulo uma condição. Né? Se vocês amarem mais seus pais e sua mãe, do que a mim, não são dignos de mim. E aí quando a gente vai olhar, parece que ele queria competir com esse amor de pai e mãe. Né? Que ele queria até então chamar para si, né? A maneira como eles deviam então se inclinar, né? Com esse amor. E não é bem por aí. Então, quando eu e você estamos fazendo a vontade de Deus soberana, com certeza você pode estar certo, você vai vencer todas as astúcias de Satanás, todas as suas investidas. Então esse toque primeiro diz, os judeus venceram porque tinham certeza que estavam na vontade de Deus, certeza, convicção. Neemias disse aos inimigos, o Deus dos nossos céus, que nos fará prosperar. Então nós vamos mais uma vez aqui, Neemias 2, 20. Vamos lá, Neemias capítulo 2, versículo 20. O que é que ele diz aí? Então lhe respondi e disse, o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Lógico que ele estava aí dizendo para Sambalate, né, os inimigos do Senhor. Então, é Deus quem age por nós. Se eu e você estamos na vontade soberana de Deus, né, eu aprendi até então, passo e ensino dessa forma. Se você está dentro da vontade soberana de Deus, não se preocupe, Deus assume. Deus ele vai tomar conta. Se nós tivermos, como Jesus disse para o seu discípulo, eis que estou convosco todos os dias. Mas por que ele disse isso? Porque ele deu uma ordem, ide
e de pregar o evangelho a toda criatura. Não tema, não tenha receios, pregue o evangelho, pregue a palavra, anuncie o evangelho, ensine a eles e vocês não se preocupem porque eu vou estar com vocês, o meu Espírito estará em vós, agindo por meio de vós. Neemias, ele tinha muito bem isso no coração, amados, tá? Sabia que o Senhor estava ali agindo para nos fazer prosperar. Aleluia! Neemias sabia que o Senhor o havia enviado para Jerusalém e que pelejava por eles. Então, amado, o subtópico 2 diz, os judeus venceram pela oração, e aí é fato. Neemias era homem de oração, com frequência lê-se sobre como Neemias orava. Ouve, ó nosso Deus, lembra-te de mim, para o bem, lembra-te de meu Deus, de Tobias e Sanbalate. Então, em todo o tempo, ele estava clamando ao Senhor, levando ao Senhor a condição. E uma coisa que nós precisamos entender, amado, é por isso que a gente pede, os batistas, né, ou as pessoas até então, com o tempo, né, por gostar até então da palavra, né, foram tendo um esfriamento nesse interesse de oração, no clamor de buscar a oração, tá, amado? Então é muito importante entender a eficácia do poder da oração, o clamor que você faz a Deus, como nós fizemos na terça, como nós temos todas as terças, encontro do clamor. Meu querido, em nome de Jesus, se aplique a ela. Se você não tem esse costume, nós precisamos aprender, porque a oração, como eu creio que seja, é um aprendizado. Você precisa ir fazendo, mesmo porque é algo que você temos talvez uma dificuldade, porque trata-se de um relacionamento, e é interessante, amado, quem experimenta o poder da oração sabe quanto é maravilhoso quando você se levanta ali daquele momento, daquele momento que você está em contrição com Deus. Quando eu falo se levanta é quando você está prostrado. Quando eu falo prostrado, não especificamente de joelhos, embora, né, seja muito bom orar de joelhos. Eu estou falando quando você se prostra diante do Senhor, quando você mesmo estando deitado, em pé, sentado, você coloca diante dele ali, você se derrama. Quando você retorna, vamos assim dizer, quando você volta, né, à contemplação do natural, é uma coisa incrível, a paz, a glória do Senhor, aquilo que... Tem pessoa, pastor, eu não sinto isso. Sabe por que a gente muitas vezes não sente? Né, tem um hino que vai dizer, que agora não vem a ver, veio à mente agora, que vai dizer que a paz que Deus pode dar quando tudo, Senhor, o Senhor estiver e todo o teu ser, Ele... Só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. E isso faz com que a gente entenda, quando eu e você temos realmente aquilo que está em Jeremias, né, que eu devo buscar o Senhor, quando me buscar de todo o vosso coração, quando eu e você realmente derramamos. Então a oração, amada, é preciso uma entrega plena, completa, principalmente numa ocasião ou nas situações como nós vivenciamos. Eu preciso ali me derramar diante do Senhor e confiar plenamente nele, amado. Somos como os filhos que estejamos andando aí talvez por um precipício ou quem sabe por uma montanha que você simplesmente se lança lá e sabe que ele vai cuidar de você, ele vai guardar você. A oração, ela traz isso. Mas é preciso aplicar-se a oração, e Neemias aplicar-se a oração. Ele diz aqui, aquele que ora, coloca a sua dificuldade diante do Senhor, que quer e pode resolvê-la. Aí vem esse texto que eu e você conhecemos tanto dos Salmos, né? O Salmos 37, o versículo 4, né? O que é que ele vai dizer? O 4 e o 5, né? Vamos lá, diz assim, deleita-te também no Senhor e te concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. E aí onde é que está? A oração, ela é misteriosa porque permite que você experimente justamente isso. Eu entrego o meu caminho, as minhas condições que eu estou hoje e confio nele, porque eu tenho certeza que ele pode fazer tudo
né? Tudo. Ele é infinitamente, ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você pede ou pensa. O apóstolo Paulo ele vai trazer isso para a igreja de Éfeso, né? Embora esteja falando ali daquela condição que parecia ser impossível juntar judeus e não judeus. O terceiro subtópico do terceiro tópico diz, devemos também orar. E aí ele fala, orar sem cessar. Jesus deixou-nos o mesmo ensino, falou-nos da necessidade de perseverarmos na oração. O que é então perseverança em oração? Primeiro, é impedir que alguma coisa nos estorve a orar. Né? Essa palavra aqui, estorve, significa que nos impeça, que nos dê, que venha interromper, tá? Nós não podemos, você tem que dizer assim, ó, eu tenho um momento de oração com Deus e aquela hora ali, ela não pode ser corrompida, ela não pode ser estorvada, ela não pode ser distorcida. É a hora da oração. Então, amado, creia, coloque no seu coração, toda terça-feira nós temos o encontro do clamor. Na igreja é um dia só, o bom seria que fosse todos os dias. Como os irmãos sabem que sempre temos aqui, ou tínhamos aqui até então, esse de orarmos pela manhã, tá? Cedinho, tá? E nós precisamos entender o porquê disso. Eu aprendi isso logo cedo. Letra B, é persistir em orar, ainda que o diabo procure tornar pesada e difícil a oração. E como ele torna pesado? Parece que é difícil. Parece que a gente não vê nenhum efeito, né? Não existe até então, talvez, para muitos, efeito em oração. Para que orar? Né? Se as coisas continuam acontecendo e parece que não muda, só que aí a persistência em oração, a perseverança em oração, é porque você confia, tá? Aí, C, é orar até que venha a resposta. E aqui é preciso aguardar a resposta de Deus. Você precisa esperar no tempo do Senhor a sua resposta. E a letra D é uma prova que o espírito de oração opera em nós. E aí eu quero que você, né, de todos esses textos aqui, você vai abrir em Judas, tá? Ou se você tiver aí, Judas 20, tá? Judas 20, tá? Só tem um capítulo, né? O verso 20, versículo 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, né? Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Olha o que ele diz, versículo 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, porque aí vem essa questão de você orar e crer, e crer significa que você tem fé, você acredita que é oração, você é aquela pessoa que está passando por luta, como aquele pai de família que estava com um jovem, ou a mulher do fluxo do sangue, ou o cego de Betesda, ou o aleijado, ou o cego, né, de Beceba, que estava ali, né, buscando do Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, há 38 anos. É uma maneira de você entender que a sua fé ela é provada dessa forma. O quanto eu persevero em oração e espero com paciência. Porque essa palavra, orando no Espírito, é que é um mistério. Entender o que é orar no Espírito, você entende, você compreende o que é orar no Espírito Santo. Aí você vai entender aquilo que nós, né, ele passa também, como nós vemos aí, em Romanos 8, 26, que nós não sabemos como convém orar. Mas o Espírito Santo, se eu não sei como convém orar, lógico que muitas vezes a minha oração, ela não encontra, né, aquilo que é necessário em mim mesmo. Mas o Espírito Santo que está em mim, ele intercede por esses com gemidos inexprimíveis, por essa necessidade que muitas vezes eu não sei qual seja. Ou, se eu sei, eu não sei expressar, eu não sei colocar para fora ainda. Por isso é necessário uma perseverança. E ele vai dizer, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus. O que pode te separar do amor de Deus? Está angustiado, querido? Está aflito? Está ansioso, inquieto? O que você pode dizer? Olha, isso me tira, né, essa condição do amor de Deus. Aí ele diz, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Lógico. Aí nós precisamos entender que tudo que acontece conosco, ela tem um propósito de conservar para a vida
eterna. A misericórdia do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Significa, o Senhor até então, Ele continua com o seu projeto, com o seu plano sobre nossas vidas e vai se cumprir até chegarmos na vida eterna. Até então, nós podemos desfrutar dessa vida, já que você se apossou dela. Eu tenho posse da vida eterna, mas eu ainda não desfruto da vida eterna. Tá? Você só vai desfrutar da vida eterna quando estiver lá, ou quando estiver realmente gozando da vida eterna. Tá, amado? Então lembre, é dessa forma que eu e você precisamos entender essa obra que o Senhor Ele tem sobre as nossas vidas. Tá bom, amados? Então, para nós encerrarmos aqui, tá? E fecharmos a nossa lição, nós temos aí a síntese do tópico 3, que vai trazer para nós. Neemias sabia que o Senhor o havia enviado para Jerusalém. Você sabe que o Senhor tem um propósito com você em Jerusalém, ou na casa do Senhor, na Igreja Batista Ebenezer Manaim, nesse lugar que Deus lhe chamou. Você tem certeza desse projeto que Deus tem com a sua vida, tá? E que pelejava por eles, que o Senhor é por você, esteja esta certeza acompanhada do compromisso com a oração. Foram importantes para que o servo do Senhor alcançasse êxito na sua missão. Se nós falarmos isso no sentido, amado, hoje, da juventude de hoje, é complicado, né? Nós temos uma juventude imediatista, nós temos uma juventude que precisa ver movimento. Ela talvez não entende, né? E eu peço a você que é jovem desta igreja, creia que Deus tem um projeto com você nessa casa, que você é muito importante para mim, então persevere, mas pastor, né, nós somos jovens, gostamos, né, cadê o movimento? Você pode até então, se você tem essa certeza, não somente fazer com que ele possa ser manifestado através da sua vida hoje, ou até mesmo quando você possa dizer, olha, o Senhor tem um plano comigo, a obra do Senhor, ela precisa, a Igreja Batista Ebenezer Manaim precisa de você, jovem, juventude da Igreja Batista Ebenezer Manaim. Eu sei que é difícil, talvez, mas é complicado para nós não dizermos para vocês que plano até então Deus ele não tem com a sua vida. Porque até hoje eu creio que Deus ele tem conservado a juventude, os jovens que participam dessa casa para entender o quanto eles são importantes, tá? E aí fica aí para nós entendermos aí o propósito de Deus na vida não somente dos jovens, mas de todos aqueles que fazem parte dessa igreja. E aí, amado, para nós refletirmos, qual a procedência dos ataques contra a obra de Deus? Qual era a procedência? De Satanás, né? Do diabo, de seus anjos, não é contra carne e sangue a nossa luta. Como devemos enfrentar os ataques do diabo? Revestido de quê? Da armadura de Deus, com a armadura de Deus que são as nossas armas espirituais. Com que armas o inimigo nos ataca? Bom, nós vimos aí, ele vai trazer, dentro desse contexto, tá? O inimigo nos ataca com a arma do descarne, do desprezo, dos boatos, das mentiras. São várias armas que o inimigo usa, até então ele se utiliza, vai depender muito do momento que você viva, tá certo? Como os judeus venceram a oposição? Com oração, muita oração. É o poder, tá, amado? E o que nos recomenda o apóstolo Paulo? Né? Que oremos sem cessar. Então, amado, dentro desse propósito, nós queremos colocar diante dos amados irmãos a condição de nós finalizarmos, né, graças a Deus, a lição dessa semana e estabelecermos aí aquilo que o Senhor ele tem para nós, que nós possamos vencer todas as oposições ou os levantes, tá, para realizar a obra. Eu sei que hoje nós temos muitas situações, né, em relação à Igreja Batista Ebenezer Manaim, principalmente, né, como nós falamos, nós temos um desafio que parece ser muito grande para nós, que é o alcance dessas telhas, o alcance, tá, amado? Que nós precisamos acreditar, continuar crendo, não somente no que Deus ele já nos concedeu, como aquilo que Ele vai e está nos concedendo, tá? E já tem nos concedido pelo seu grande amor, tá? É pelo seu amor, pela sua misericórdia sobre nós, pelo seu propósito. Então eu quero agradecer a Deus pela vida dos amados irmãos e crendo nesse propósito que o Senhor Deus, né, tem conosco. E eu creio que Ele há de fazer, tá? Então é necessário que eu e você tenhamos essa convicção sobre nossas vidas. Então Deus abençoe
a vida de cada um dos amados irmãos, daqueles que estão conosco, estiveram conosco, que estão conosco aí nesse final, né, dessa lição, né, na lição número 9, né, nessa oposição à obra de Deus, que ela não encontre o seu êxito, que ela não encontre sua brecha, tá? E nós possamos então sair como mais que vencedores em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Se você quiser colocar aí seu pedido de oração, o seu clamor para o dia de hoje, para os irmãos intercederem, eu volto a falar, ter motivo de oração, saber que ele pode exercitar oração na sua casa, ele pode clamar então, ou quem sabe, amado Deus, ele lhe incomode, ou o Espírito Santo lhe mova, e você tem que orar para o irmão, acordar de madrugada, ligar, ou até mesmo num momento dizer, olha irmão, Deus me chamou e eu quero orar pela sua vida, eu estou orando por sua vida, mas é preciso que você conheça quais são os fatos, né? Neemias, ele estava ali e o povo, ele reconhecia, era necessário saber o que estava se passando, né? E eu e você precisamos continuar nesse intento. Se você quiser colocar o seu pedido de oração, você fique à vontade, tá? Em nome de Jesus, irmã Erenice, Deus abençoe, amém, tá? Em nome de Jesus, glória a Deus. Que o Senhor continue nos abençoando. A irmã Ivanete pede pelos nossos filhos e pela saúde de todos daí bem. Amém por isso. Alguém mais tem seu pedido de oração? Nós vamos contemplar aí. Aleluia. Glória a Deus. Que diz? Mais de ti, menos de mim. Glória a Deus. Se não tiver os pedidos de oração, nós vamos orar, tá? Então, mano, nós temos aí 2 minutinhos para nós encerrarmos aí a nossa live. E nós vamos orar, tá? Mas você pode fazer o seu pedido em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Agradecer pela saúde da Renata. Realmente, tá, amados? A Renata melhorou, está melhor. Fez o exame, graças a Deus não acusou nada. Fez uma eco. E não deu nada lá, e graças a Deus fez um eletro, eu creio também, que o Senhor está no controle, tá? O Chiquinho pede oração por toda a igreja, amém? Francisco Eduardo, Deus abençoe. Mas alguém, amado, colocar o seu pedido de oração, fique à vontade, querido, tá? Se não tiver, também não se constranja. Não há constrangimento, você diz, lá eu não tenho motivo de oração, amém? Então coloca aí, agradeça a Deus por você não ter esses motivos, mas eu tenho certeza que nós temos muitos motivos, tá, mano? Precisamos entender que temos, né, motivos para orar, se não for por nós, por aquele que nós amamos, que precisam tanto, tá, de oração e de conhecer o amor de Deus. Aleluia. Então, amado, em nome de Jesus, se não temos mais, enquanto eu estiver orando, você pode ir colocando, os irmãos vão contemplando, tá certo? Aí eu tenho certeza que vai ser levado para os momentos de oração, o clamor, né? A súplica, o momento que você se prostra, que você coloca diante do Senhor a sua vida, e o Senhor, o Espírito Santo, ele move você e lembra você das pessoas que precisam de oração, tá? Principalmente seus pedidos, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar. Senhor, maravilhoso Deus, eu quero te agradecer mais uma vez a oportunidade que nós tivemos nessa noite de poder conhecer, aprender mais do Senhor. Saber que o teu amor, Senhor Deus, ele é imensurável. O teu amor, meu Pai amado, ele não pode ser medido, ele não pode ser, meu Pai amado, manifestado da forma como ele verdadeiramente é, porque ele é muito superior à nossa condição humana. Por isso, em nome de Jesus, continua derramando desse amor em nossos corações, para sermos capacitados, não somente amar o Senhor, mas amar o nosso próximo como a nós mesmos, como a Tua palavra nos ensina, nos adverte, nos instrui, Senhor Deus, nos orienta
a manifestarmos esse amor. Por isso, Senhor Deus, nesse momento quero pedir ao Senhor que possamos amar sim, meu Pai amado, de tal maneira as pessoas a ponto de termos a sensibilidade das suas situações, nós podemos nos sensibilizar com cada condição que cada um enfrenta, Senhor Deus. Nós cremos que, como Neemias chorou, embora ele tivesse uma condição apropriada ali, meu Pai, diante do rei, sendo copeiro, meu Pai amado, sim, tendo todo um conforto, ele se preocupou com aqueles que estavam sendo humilhados, escarnecidos, estavam passando vergonha, Senhor Deus, e muitas vezes necessidade. Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a entender a necessidade do nosso próximo, do nosso irmão em Cristo Jesus, e podemos, Senhor Deus, nos colocar na brecha, reparar essas brechas, Senhor Deus, conforme a Tua misericórdia, nos capacita com esse amor, e por isso, nessa hora, eu lhe peço, abençoa a Igreja Batista Ebenezer Manaim, abençoe cada família, entre com providência, Senhor Deus, em cada lar, seja o Senhor a instruir cada vida, seja o Senhor a capacitar, a manifestar a Tua glória na vida de cada um, meu Deus, Pai querido, e assim, Senhor Deus, fazer com que cada um tenha, Senhor Deus, a capacidade de amar, de poder entender o Teu propósito em cada situação. Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um daqueles que precisa de um milagre todo especial, seja cura, libertação, salvação de vidas, almas, seja o Senhor a manifestar essa Tua glória, Senhor, na vida de cada uma das famílias. Opera, Senhor Deus, sendo assim como pediu a Gilvanete, continua abençoando nossos filhos, ser com o jovem dessa igreja. Tu sabes, meu Pai amado, que temos orado, clamado, para que o Senhor, meu Pai amado, sustente, principalmente aqueles que de alguma maneira têm se esfriado, têm se desviado, Senhor Deus, para caminhos que não são agradáveis aos Teus olhos. Meu Deus, em nome de Jesus, Tu conheces as nossas limitações, conheces as nossas lutas, dificuldades. Nós clamamos o Senhor para que o Senhor nos ajude a voltarmos com os cultos, Senhor Deus, ó Pai amado, dando condições de restabelecermos essa igreja, o seu telhado, essa coberta, Senhor Deus, ó Pai amado. Nós precisamos que o Senhor nos ajude, nós precisamos que o Senhor nos capacite a alcançar aquilo que o Senhor, meu Pai amado, já nos concedeu, e eu creio nisso pelo Teu amor e misericórdia. Abençoa cada vida, Senhor Deus, visita, Senhor Deus, cada um, com a providência, Senhor Deus, ó Pai amado, do poder que há no nome de Jesus sobre sua vida, lançando por terra todo o ataque do inimigo, toda investida maligna, em nome de Jesus, caia por terra, e assim sejamos capacitados por Ti, revestidos sim, meu Pai amado, dessa armadura que vem do Senhor sobre nossas vidas, a capacidade de respondermos espiritualmente a cada investida do maligno. Por isso, Senhor Deus, continua derramando da Tua glória em nossas vidas, do Teu poder, da manifestação da Tua graça em nossas vidas, Pai. Abençoa a Igreja Batista Ebenezer Manaim, abençoa nossas vidas, continue, Senhor Deus, ó Pai amado, assim nos capacitando a fazer a obra que pertence ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Sendo assim, amado, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, agradecer a Deus pela vida de cada um, tá, amado? Em nome de Jesus, e agradecer por mais essa noite, que você possa ter alcançado o entendimento de como vencer a oposição, a obra de Deus na sua vida, na minha vida, na nossa vida como igreja. Então, amado, que Deus abençoe ricamente, que tenhamos uma noite abençoada, uma noite cheia, tá, amado, do amor, da misericórdia, sendo derramada através de sono, de um sono abençoado, um sono recuperador. Que o amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com todos, que possamos então, amado, dormir em paz, descansar em paz, saber que o Senhor dará a ordem aos seus anjos para nos livrar de todo mal, hoje e sempre. Amém, amém. Deus abençoe a todos. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus.
que eu iria, sabendo que eu me frustraria. Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu te culparia pelo que não foi como eu queria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu me fecharia quando você quisesse entrar? Como pode em mim confiar? Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, como alguém que esqueceu. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos,